essa aula aqui, rapidinho, aqui em cima desses resuminhos, né? Tá tudo lá no grupo, né? Depois vocês passem pro caderno. Então vocês podem ter noção aí que para definir uma potência, né, é uma base, que a base é o número A, o N é o expoente, e o resultado disso é a potência. Não é isso? Então você tem A elevado a N. O que significa isso? Que é o A multiplicado N fatores. Ou seja, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então vocês têm que o 3 é expoente, o 2 é base, o 3 é que manda, que é o número de fatores, ó, 1, 2, 3. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 8. Beleza? Então, temos aí a nossa definição de potência. Uma coisa importante é que toda vez que o número for elevado a zero, qualquer número elevado a zero, qualquer. Se eu pegar o 3 elevado a zero, vai dar 1. Se eu pegar a raiz de 2 elevado a zero, vai dar 1. Se eu pegar 1/3 elevado a zero, vai dar 1. Não pode esquecer disso, né? E se for 1 também vai ser o mesmo número, porque, pensa, usa a lógica. Se o expoente é 1, significa que eu vou ter apenas um fator. Então, vai ser o próprio número. 15 elevado a 1 é 15. Certo? Então, nós temos aí que essa primeira revisão básica lá do sexto ano. Isso aqui nós aprendemos lá no sexto ano, que é a potenciação. Beleza? As propriedades. Essas propriedades aqui são essenciais. São propriedades essenciais da potenciação e para que vocês consigam aprender e desenvolver o logaritmo e função exponencial. Primeira propriedade, como está escrito aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Vai repetir a base e somar os expoentes. Ou seja, se eu tenho 2 ao cubo vezes 2 à quarta, eu vou ter 2 elevado a 7. Beleza? Somei os expoentes. Simples assim. 3 mais 4, 7. Divisão. Se eu tenho 5 elevado a 8 dividido por 5 elevado a 3, o que eu vou fazer? Eu vou repetir as bases. Quem que é a base? 5, 8 menos 3, 5. Que é 5 elevado a 5. Essas propriedades são importantes, hein? Essa aqui nem usa muito não, mas é bom entender que se você tiver 2 vezes 3 elevado a 4, você pode separar as bases com os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Né? Depois você resolve 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Né? Mas quando a vez você tem um expoente fora do parênteses, você pode fazer tipo uma distributiva com o expoente. Pegar o expoente para a base 2 e o expoente para a base 3. O mesmo vale para divisão. Tá? Se estiver multiplicando, dividindo, você também faz distributiva. Tá vendo aqui, ó, que está separando os expoentes, né? E a quinta propriedade que é importante, que é a potência de potência, é o seguinte: 3 elevado a 5 elevado a 2. Vocês estão vendo que eu tenho um expoente em cima de um expoente. Então tem potência de potência. Toda vez que nós temos potência de potência, 5 vezes 2, 10. Atenção! Se não tiver parêntese, isso não é potência de potência. Se não tiver parêntese, é 3 elevado a 5 ao quadrado. Ou seja, 5 ao quadrado é 25. Então isso aqui vai ficar 3 elevado a 25. Tá vendo a diferença? Então, anotem no caderno, quem não lembrava dessa dica. Com parêntese é potência de potência. Sem parêntese não é potência de potência. Sem parênteses, precisa resolver aquela potência. Beleza? Então você tem 3 elevado a 25 e na potência de potência você multiplica. Né? Você multiplica 5 vezes 2 que vai dar 10. Essas propriedades que são a base lá para frente, tá, pessoal? Essas propriedades que é a base lá para frente que nós vamos ter. Alguma dúvida? Tá? Então, ó, esses resuminhos estão lá. Depois, se quem quiser fazer as devidas anotações aí, faça. Tá? Então, tendo em mente essas propriedades que nós aprendemos lá no ensino fundamental, nós vamos definir a raiz, né? Que a raiz, muito aluno tem dúvida na raiz, porque quando nós chegarmos lá na frente, a dica que eu vou dar para vocês é sempre trabalhar com potência, esquecer que raiz é raiz.
Tá, existe a raiz de 100 que é 10, tudo bem. Mas essa raiz aqui, ó, quando vem escrito raiz quadrada de algum índice, né? Ó, raiz quadrada de algum número, vamos pensar aqui, 5. Isso, pessoal, nada mais é, isso visualmente, dentro de um logaritmo, isso aqui transforma aquela função, aquela equação numa coisa muito feia. Né? Porque tanto de raiz elevado, raiz cúbica elevada a 1/3, elevada a t sobre 2, fica muito feio o visual da equação. O que é a dica que eu vou dar para vocês? Viu raiz no logaritmo ou na função exponencial, passa isso para potência. Como que eu passo raiz para potência? Vocês estão vendo que o expoente aqui é 1 e aqui o índice é 2. Extrair raiz, pessoal, nada mais é que pegar o expoente e dividir pelo índice. Então você vai pegar o expoente 1, a base é 5, né? Você vai pegar o expoente 1 e dividir por 2. Tá? Então quando você extrai a raiz de 100, por que a raiz vamos pensar, por que a raiz de 36 é 6? Tudo bem, porque 6 vezes 6 é 36. Mas você pode pensar que é 6 ao quadrado, 6 pega o expoente, divide pelo índice, 2 dividido por 2, que dá 1, ou seja, 6. A raiz de 36 é 6. Então, extrair raiz é fazer uma divisão de expoente pelo índice. Tá? Então, nós temos aí 5 elevado a 1 é raiz de 2. Para quem gosta dessas regrinhas de cursinhos, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Olha lá. O 1 estava na sombra, ele estava na casinha. Ele ficou no sol. O 2 estava no sol, ele ficou embaixo da casinha. Então ele não foi para a sombra. Tá? Então, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Beleza? Então, lembre-se disso. Um outro exemplo. Raiz de 3 elevado a 4. Raiz quinta de 3 elevado a 4. É 3 elevado a 4 quinta. É uma potência. Então nada mais é que raiz é uma potência, mas uma potência de números fracionários. Beleza? Que é o que eu acabei de falar aqui, ó, que vai estar lá no resuminho também. Olha lá. Dados um número real positivo A, que é a base, e um número racional P sobre Q, que é fracionário, A elevado a P sobre Q é igual a raiz com índice Q de A elevado a P. Né? Novamente, quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Tá? Isso aqui é importante também lembrar disso. Vocês vão ver depois por que a gente vai fugir da raiz toda hora. Chegamos em função exponencial. Né? Como que se define uma função exponencial? Função exponencial ela é definida pela seguinte forma. É uma relação entre dois valores, né, y e x, onde o x, que é uma variável, ele se encontra sempre no expoente. Olha aqui, ó. É este formato aqui. Ó. F de x é igual a elevado a x. A é um número maior que zero, diferente que 1. Esse número nunca vai ser negativo. Tá? Esse número não sendo negativo, ele só pode ser maior que zero, diferente de 1. Beleza? Então, toda função exponencial ela é definida por esse tipo. Olha, temos aqui um exemplo. Ó, 1 quinto elevado a x, 0,4 elevado a x, raiz de 3 elevado a x. Vocês estão notando que a variável x estão todas no expoente. Por isso que é chamado de função exponencial. Que existem algumas variações. Olha, 3 elevado a 2x mais 1, 5 elevado a 4x, 2 elevado a x menos 1. É uma função exponencial. Continua sendo função exponencial, porém com alguns deslocamentos gráficos aí. Né? Então, nós temos aqui que esse 2x mais 1 é uma função exponencial porque o expoente x está no, o x está no expoente. Porém, não vai ser uma função exponencial básica, geral. Porque quando a gente fala essa função exponencial aqui, ó, f de x é igual a elevado a x, nós temos que entender o seguinte.
Se você fosse desenhar essa função aqui, ó, meio... Não, vamos começar com 2. Qual que seria o gráfico? Nós sabemos que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, nós sabemos que o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, e precisamos definir o que será o gráfico da função 2 elevado a x. Olha o que vai acontecer. Se eu atribuir valores para x, por exemplo, vamos aumentar os valores. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. O que vai acontecer com os valores de y? Vai ficar 2 elevado a menos 2. Esqueci de falar isso aqui. Ó. 2 elevado a menos 2. Toda vez que nós temos expoente negativo, nós temos que inverter a base e trocar o sinal de expoente. Então, 2 elevado a menos 2 é 1/4. Tá? Lembrem-se disso, tá, pessoal? Expoente negativo inverte a base e troca o expoente. 2 elevado a menos 1, meio elevado a 1. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 4. O que vocês podem notar? Que eu estou aumentando o valor de x de 1 em 1. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O valor de y também está aumentando. Né? Mas como que o valor de y está aumentando? Ele está aumentando exponencialmente. Por que ele está aumentando exponencialmente? Ele está crescendo muito, pessoal. Olha, ele está multiplicando por 2, está multiplicando por 2, está multiplicando por 2, está sendo multiplicado por 2. Imagine quando você faz 2 elevado a 10. Você já vai estar lá no 1024, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Imagine que você faz 2 elevado a 20. Você está vendo que está crescendo muito rápido. Né? É um crescimento exponencial. A curva do Covid que vocês veem toda hora aí no jornal, um crescimento populacional, o contágio do vírus, né? Se uma pessoa contamina duas contamina 4. E por aí vai crescendo exponencialmente. Né? Que você está vendo ali, ó. Se uma contamina duas contamina 4, 4 contamina 8, 8 contamina 16 e por aí vai. Beleza? Vocês estão vendo que está crescendo exponencialmente? Se você joga isso no gráfico, mais ou menos, olha o que está acontecendo. Eixo X, eixo Y. O que eu vou ter agora? Eu vou ter o seguinte. Quando o X vale menos 2, o Y vale 1/4. Se eu colocar o 1 aqui, 1/4 é metade da metade. Está mais ou menos aqui. Se eu colocar o x valendo menos 1, vocês estão vendo que vai valer meio. É metade de 1. Se eu colocar o x valendo 0, vai dar aqui. Se eu colocar o x valendo 1, vai dar 2. Se eu colocar o x valendo 2, vai dar 4. Se eu tivesse colocado o x valendo 3, daria 8. Olha o que está acontecendo. Olha o crescimento exponencial aqui, olha. Olha a curva acontecendo. Isso que se chama crescimento exponencial. Para cada uma unidade do x, você multiplica 2 no y. Você multiplica por 2 o anterior. Então, vai crescer muito rápido. Olha, está em 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Tá vendo como que tá? Pensa na contaminação por vírus. Se uma pessoa contamina duas. O contágio é muito rápido, não é isso? Então, por isso nós temos uma função aqui, ó, exponencial. Agora eu pergunto para vocês. O que aconteceria se eu continuasse diminuindo o meu valor de x? Menos 3, menos 4, menos 8, por aí vai. O resultado está ficando cada vez menor. Menos 1 é meio, menos 2 é 1/4, menos 3 é 1/8, menos 4 é 1/16. O que vocês estão podendo notar? Que está diminuindo muito, né? Que o resultado está ficando cada vez menor. Mas esse resultado chega a ser zero? Nunca. Ele não vai atingir o zero na função 2 elevado a x. Por que ele nunca vai atingir o zero? Porque você está pegando 1 dividido por 2, 1 dividido por 4, 1 dividido por 8, 1 dividido por 16, 1 dividido por 256 e por aí vai. Você
está dividindo 1 por um número cada vez maior. Quando você divide um número 1 por um número cada vez maior, o resultado é cada vez menor, tendendo a zero. Pega lá 1 dividido por 1024. É 0,0000007, por exemplo. Entende isso? Então, quando você pega valores pequenos para x, né, porque é menos 4, menos... Quando você caminha para a esquerda no eixo x, o seu y está tendendo a ser zero. Ele está aproximando cada vez mais de zero. Mas ele nunca vai ser zero. A gente fala que o limite dessa função é zero. Então, ela vai vir continuar diminuindo, ela vai vir diminuindo, diminuindo, diminuindo. Só que nunca vai encostar no eixo x. Ele vai ser cada vez mais próximo possível do x, mas nunca vai encostar do eixo x. Porque ele vai ser um número cada vez mais zero e ele está tendendo a ser zero. Eu disse tendendo, ele não chega a ser zero. Certo? E aqui para cima vocês vão ver que vai para o infinito, né? Você vai embora. Opa. Vocês vão ver que vai embora. Eu estou falando aqui a função exponencial, né? Então vocês estão vendo que nós temos essa característica da função exponencial. No caso aqui, ó, ela passou no 1. Por que ela passa no 1, Vaguinho? Porque todo número elevado a zero é igual a 1. Não é isso? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então por isso que ela passa no 1. Agora, o que aconteceria se eu pegasse meio elevado a x? Aqui, ó, a base é maior que 1. Aqui a base é entre 0 e 1. Toda vez que o numerador for menor que o denominador, esse número é entre 0 e 1, né? 1 dividido por 2 é 0,5. 1 dividido por 4 é 0,25. Tá? Então vocês estão vendo que eu estou pegando uma base fracionária onde o numerador é menor que o denominador. O que vai acontecer? Pessoal, simplesmente vai inverter isso aqui, ó. A sua tabelinha vai ser invertida. Olha lá. X, atribuindo valores para x. Menos 2, menos 1. Olha, eu estou aumentando. 1, 2, 3. Tá bom? Já dá para entender. O y. O que acontece com os y? Coloca menos 2 lá no lugar do x. Menos meio elevado a menos 2. Expoente negativo, inverte a base, vai ficar 2. Troca o sinal do expoente, 2. 2 elevado a 2, 4. Meio elevado a menos 1, inverte a base, 2. Menos 1 vira 1. 2 elevado a 1, 2. Qualquer número elevado a 0, 1. Olha lá. 4, 2, 1, 2, 4, 8. A partir do momento que eu aumentei o valor de x, olha o que está acontecendo. O y está diminuindo. Aconteceu coisas inversamente proporcionais. Né? Então, se eu tenho um x muito grande... Opa, eu fiz coisa errada aqui. Desculpa aí que eu fiz coisa errada aqui. Aqui é meio, aqui é 1/4, aqui é 1/8. Porque é meio, né? Elevado a 3 é 1/8. Não é isso? Então vocês estão vendo que está acontecendo aqui, a partir do momento que você joga uma unidade para o x, o que aconteceu com o y? Ele está sendo dividido por 2. Dividiu por 2, dividiu por 2, dividiu por 2, dividiu por 2, né? Ou seja, quanto maior o valor de x, menor é o valor de y. Joguei lá no resuminho para vocês, função crescente e função decrescente, está explicadinho lá. A partir do momento que x1 é maior que o x2, se o y1 ficar menor que o y2, está acontecendo coisas inversas. Aumentou uma, diminuiu a outra. Função inversa. Se você aumenta uma e aumenta a outra, direto. Beleza? Então, nós temos aí esta característica aqui da função exponencial quando a base ela é um número fracionário entre 0 e 1. Né? Então, aumentou ou diminuiu. Que característica acontece isso, pessoal? Vocês vão ver que ela é inverso dessa aqui, ó. Ela vai ser uma função deste tipo aqui, ó. Vamos pensar comigo aqui. Novamente, eu vou jogar essa tabelinha no gráfico. Porque vocês precisam entender bem isso para começar a resolver os exercícios. Né? Olha lá, de novo. Menos 2, menos 1, 1, 2, 3.
Quando o x é menos 2, o y está lá no 4. Olha, eu estou aumentando o x para menos 1. Se eu aumentar o x para menos 1, pela tabelinha, o y cai para 2. Ó, vocês estão vendo que eu estou aumentando o valor de x, estou aumentando o valor de x, o y está diminuindo. Coisas inversamente proporcionais, por isso que nós falamos função decrescente. Beleza? Olha lá, se o x for 1, meio, aqui, ó, 1 está aqui, metade da metade. Se o x for 2, é 1/4, que é metade da metade de novo. Se o x for 3, pega a metade, essa parte aqui, ó, e divide ela por 2. Só um esboço. Se x for 4, vocês estão vendo que esse pedacinho aqui está ficando cada vez menor. Né? Se eu for dando zoom, ele vai ficar cada vez menor. Ou seja, ele está aproximando de zero. Mas ele nunca vai ser zero. Olha a curva acontecendo. Olha o decrescimento exponencial acontecendo. Né? Aconteceu essa curva aí. Por isso que a função exponencial ela é dada por uma curva nesse formato. E, novamente, ela não vai encostar no eixo x aqui não, tá? Porque ela vai ser cada vez mais próximo de zero, mas nunca vai tocar a zero. Então, nós temos essa característica para a função exponencial. Toda vez que a base for um número maior que 1, função crescente. A curva vai ficar assim, ó. Da esquerda para a direita ele aumenta, ó. Se o A for um número maior que 0 e menor que 1, nós vamos ter função decrescente. Olha lá, ó, da esquerda para a direita ela vem diminuindo, olha. Viu? Por isso que é decrescente. Esses números que eu coloquei aqui, ó, é eu que inventei, tá? Eu atribuí valores, ó, menos 2, menos 1, 0, eu que escolhi o valor, tá? Aí eu estou dando um exemplo de uma função exponencial aqui, ó. E essa função exponencial é 2 elevado a x. Aí eu fui fazer o seguinte, eu preciso estudar isso, né? Eu preciso saber o que está acontecendo. Aí o que eu fiz? Atribuí valores, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Esses valores foram substituídos na função 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2. Aí surgiu esses números aqui, ó. 1/4, 1 meio, 1, 2 e 1. Né? Só lembrando aí que números 2 elevado a menos 2, expoente negativo, inverte a base, troca o sinal, meio vai dar 1/4. Tá? Então nós temos aí que 2 elevado a menos 2 dá 1/4. Ou seja, atribuí valores para x, achei valores para y. O mesmo surgiu aqui, ó. Atribuí valores para x, calculei em cima dessa função, surgiu os valores de y. Beleza? Show de bola. Dando sequência, joguei os pontos no gráfico, montamos a curva crescente e a curva decrescente. Lembre-se disso, tá? Vamos dar continuidade à função exponencial. Aqui foi a definição que está no resuminho lá que eu falei de vocês, a elevado a x, com algumas variações aqui. Beleza. Isso aqui não precisa agora não. Aqui que eu falei da função crescente e decrescente. Ó. Vou jogar para cá para ficar próximo da minha escrita aqui. Olha lá. Ficou exatamente o que está no resuminho. Função crescente, A maior que 1. Se eu aumento o valor de x, ó, de x2 para x1 aumentou, a sua imagem aumentou junto. X2 maior que x1, f de x2 maior que f de x1. Aqui é um conceito mais formal de matemática. Tá? Mas se vocês entenderam intuitivamente o que foi explicado aqui, ó, é o que está escrito aqui. Tá? Só que aqui é uma coisa mais formal. x2 maior que x1. Olha lá. Se você pegar o desenho aqui, ó, o x2 é maior que x1. O que aconteceu com seus y? O f de x2,
que é o y do valor x2, ele é maior que o y do valor x1. Aumentou? Aumentou. Função crescente. Aqui aconteceu o inverso. O x2 é maior que o x1, mas os seus y são menor. O y do x2 é menor que o y do x1. Aconteceu coisa inversa. Por isso que é decrescente. Tá? Mas, igual eu disse, isso aqui é uma coisa formal da matemática. Você precisa entender o intuitivo, que eu expliquei aqui e que eu expliquei aqui. Certo? Aqui, lugar, eu não vou falar hoje, não. Vou deixar para falar quinta. Porque senão vai ficar corrido. Deixa ele quietinho ali. Vamos falar só de função exponencial aqui. Pessoal, beleza. Para função exponencial, vocês precisam ter em mente isso que eu disse. Tá? Que é uma curva. Essa curva tem um crescimento exponencial ou um decrescimento exponencial, porque o x vai aumentar muito ou diminuir muito. Tá? Ele nunca vai encostar no x, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Porque que ele nunca vai encostar no x. Cuidado com esse nunca. Cuidado com esse nunca. Eu vou mostrar aqui agora. Isso aqui, pessoal, chama GeoGebra, tá? É um programinha que gera gráficos, gera desenhos, gera movimentos. Faz esse programa que para quem não conhece, matematicamente é excelente. É um programa meio chato de escrever, de aprender a mexer nele. Eu mesmo não sei mexer muito, mas o básico disso aqui eu sei. Vaguinho, o x nunca, o gráfico, a curva nunca vai encostar no x. Na função exponencial geral, não. Mas nas variações da função, sim. O que eu quero dizer? Eu vou desenhar aqui y igual a 2 elevado a x. Olha lá. Está desenhado. Você viu que foi exatamente o que eu desenhei para vocês. Ó. Passou no 1. Quando o x é 1, o y vale 2. Quando o x é 2, o y vale 4. Tá vendo? Está desenhado aí. Aí vocês podem notar e falar comigo ali. Uai, Vaguinho, mas você falou que nunca encosta no x. Porque se eu estiver diminuindo aqui, ó, o valor de y vai diminuindo. Ó. 1, meio, vai pegar sempre a metade. Gente, isso aqui nunca vai encostar. Eu posso dar 1 milhão de zoom aqui para vocês. Ó. Nunca vai encostar. A gente tem a impressão que vai encostar. Mas isso nunca vai encostar. Na função geral, que é uma base e o expoente x. Né? Vocês estão vendo que ela não encosta. Se eu tiro o zoom, eu compartilhei a tela? Espera aí. Compartilhei. Se eu tiro o zoom aqui, ó, dá a sensação que aqui ela está encostando, mas ela não encosta. Por quê? É uma questão de lógica numérica. Vocês estão vendo que eu estou pegando 1? Eu sempre estou pegando 1 e dividindo por 2. 1 dividido por 2, meio. Meio dividido por 2, 0,25. Né? Vocês vão ver que está sempre dividindo por 2. Porque essa reta está descendo, o valor está tendendo a quem? A zero. O que vocês podem notar? Por que isso não dá zero? Como que esse valor de y vai ser zero se eu estou fazendo 1 dividido por 2, da direita para a esquerda. Tá? Estou voltando. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Os valores de y estão caindo pela metade, que é 2 elevado a x. Então, ó, 1 dividido por 2, 1 dividido por 4, 1 dividido por 8, 1 dividido por 16. Como que isso vai dar zero se eu estou dividindo 1 por um número? Para dar zero, eu teria que dividir o zero. 0 por 10 dá zero. Mais 1 por 2, 1 por 4, 1 por 8, 1 por 16, 1 por 32 não dá zero. Tá vendo? Então, nunca vai aproximar do x. Porém, se eu faço um deslocamento gráfico nisso, o que é um deslocamento gráfico? São as variações da função exponencial. Vou somar uma unidade no y. Olha o que vai acontecer com o gráfico. Deslocou para cima. A única coisa que aconteceu aqui foi o azul deslocar. Olha, o gráfico azul, ele deslocou uma unidade para cima. Então vocês podem notar que o verde passa no 1. Por que o verde passa no 1?
porque todo número elevado a zero é 1. Mas como eu somei uma unidade, esse vai dar 1 mais 1. Olha lá, uma unidade deslocada para cima. A curva é idêntica. Ela só foi deslocada para cima. Beleza? Então, pode acontecer dela cortar o eixo X? Pode. Se eu pego essa função aqui, ó. Suponha que eu vou pegar aquela função 2 elevado a x, que é verde, e vou tirar 3 unidades do y. Olha o que aconteceu. Continua sendo um crescimento exponencial, mas desta vez ela está cortando o eixo x. Por que ela está cortando o eixo x? Porque houve um deslocamento de 3 unidades para baixo. Porque eu tirei 3 unidades da função. Né? Vocês estão vendo que aqui, ó, o limite dela, o y está indo para zero. Olha lá, vou tirar as funções aqui. O limite dela está indo para zero. Ó, tá tendendo a zero. Quando eu somei 1, mas se o limite da primeira função tende a zero e você somou 1, o limite da segunda tem que tender a 1. Olha lá. Fica visível. Olha, diminuindo, diminuindo, diminuindo. E está aproximando da linha 1 aqui, ó. Tá vendo? Ela não vai encostar no 1, como eu já mostrei. Tá vendo? Ela não encosta no 1. Mas ela tende ao valor 1. Então, o que eu quero mostrar com isso, pessoal? Existem variações para a função exponencial. Isso aqui a gente fala é a forma geral dela. A elevado a x, que é esse gráfico, sempre vai ser assim. Variações, deslocamento para cima ou deslocamento para baixo. Um deslocamento, uma unidade. Se a geral tende a zero, o y tende a zero, quando você soma 1, ele tem que tender a 1. O limite dele vai ser 1. Quando você tira 3, se da função verde era 0 e você tirou 3, olha lá, ela está tendendo a 3. Ó. O limite dela mudou. Por quê? Foi um deslocamento para baixo, não é isso? Ô Vaguinho, como que eu faço aí então para pensar o seguinte? Essa curva, ela vai ter... não tem como essa curva ser mais acentuada ou menos acentuada que a outra? Tem, né? Vamos pensar em vírus, 2 vírus. Um vírus é mais potente que o outro. O que tem que acontecer com isso? A curva do vírus mais potente tem que ser mais acentuada. Por quê? Porque ele vai atingir mais pessoas. Né? O crescimento, o contágio vai ser maior. Então vamos pensar que existe o vírus verde, que é essa função y, que é igual a 2 elevado a x. Vamos pensar num vírus mais potente. O que eu vou fazer para transformar esse vírus mais potente? Eu vou pegar essa função e vou triplicar ela. Olha o que aconteceu. Não aconteceu nada não. Queria mudar a cor desse negócio. Olha lá. Olha aqui, esse vírus aqui, ó, que é a cor, esse verde mais claro, a curva é mais acentuada. Ela cresce mais rápido, olha. A curva verde cresceu também, mas menos que a curva verde claro. Por quê? Porque foi multiplicado por um número. Essa curva, ela tem 3 vezes mais, ela é 3 vezes mais acentuada que o vírus anterior, que é 2 elevado a x. Mas ela fica igualzinho, olha lá. Tá vendo? Ela é mais acentuada, olha. Ué, Vaguinho, por que ela passou no 3, hein? Você falou que ela sempre passa no 1. Eu disse que a função geral sempre passa no 1. Mas as variações não. As variações podem mudar. Mas por que mudou? Se essa aqui passa no 1 e esse cara foi multiplicado por 3, consequentemente ela precisa passar no 3. Se eu pego um vírus ainda mais potente que o verde, nossa, vamos pegar um vírus aí que é 6 vezes mais potente que o verde. Tá lá. Olha o que aconteceu. A curva ficou ainda mais acentuada e agora ela está passando no 6. Ó. Por quê? Porque o vírus inicial passa no 1. O vírus 6 vezes mais potente passa no 6. Olha lá.
Mas, olha lá, continua tendendo a zero. Ele não vai encostar no eixo X nunca. Se eu dar o zoom aqui, nunca vai encostar no eixo X, né? Porque eu não consigo zerar aquilo ali. Eu não acho valores de X que transformam o Y em zero. Matematicamente eu vou fazer para vocês daqui a pouco, mas eu quero que vocês tenham a intuição dessa função exponencial. Não é uma coisa difícil de interpretar, né? Então temos essas possíveis variações aí para essa função, tá? Se fosse negativo, igual eu já mostrei no desenho também, vamos pensar aqui que é um vírus, a base ali é 2. Agora eu vou pensar aqui na base meio. Vamos pensar que o vírus aí 21.1/2, dá? Aí não deu, hein? Vou precisar usar isso aqui. Isso, garoto. Olha lá. É o que eu disse lá. Olha a função roxa e olha a função verde. São coisas inversas. A verde é crescimento, olha, crescimento exponencial. A função roxa é decrescimento. Mas todas as variações que eu tenho com a função crescente, eu tenho com a função decrescente. Se eu pego a função decrescente, vamos tirar 4 unidades do y. Tirei, ela precisa baixar. É como se você empurrasse a sua curva. Olha lá. Tirei 4 unidades. Se ela passava no 1, tirando 4 unidades, ela precisa passar no 3, ó, no menos 3. Por que 1 menos 3? Eu fiz um deslocamento vertical para baixo de 4 unidades. Quando você multiplica a sua potência por um número, você muda apenas a curva fica mais acentuada ou não, né? Como vocês viram aqui, ó, eu transformei apenas a curva, é a mesma curva, porém mais acentuada, porque ela é 6 vezes maior que a geral, né? Então a multiplicação é sempre importante pensar na curva mais acentuada ou não. Mas não muda, continua sendo função exponencial. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Depende do expoente. Não, depende da base. Tá? Me perguntaram aqui, pessoal, se vai sempre dividir, multiplicar por 2. Depende da base. Deixa eu voltar para outra tela aqui. A base pode ser 3, 4, 20, né? Aí vai multiplicar por 4 ou por 20. Depende da nossa base, tá? Quer ver? Fecha aqui. A janela. Aqui. Por exemplo, aqui eu multipliquei por 2 ou dividi por 2 porque minha base é meio e a base da potência é 2. Mas eu poderia ter essa função exponencial aqui, ó. Olha, y é igual a 3 elevado a x. Ou y é igual a 1/5 elevado a x. Aí aqui não. Você está vendo que essa aqui sempre vai ser o triplo. Você vai ser vezes 3 vezes 3. Aqui não, você vai dividir por 5, dividir por 5, dividir por 5. Então o que manda é sempre a base. Tá certo? Sendo a base que manda, vai depender do... O expoente não. O expoente sempre vai ser 1, 2, 3, vai ter essas variações. Mas é a base que vai definir se ela vai ser multiplicada por 3 ou multiplicada ou dividida por um outro número. Tá certo? Aqui, pessoal, por que não? Por que ela nunca passa no eixo, ela nunca encosta no eixo X? Ou seja, por que o Y nunca vai dar zero? Pegar uma função básica. Tenta fazer o Y virar zero. Pergunto para vocês, qual é o valor de X que faz 3 elevado a X ser zero? Não tem. Ah, Baguinho, zero? Ué, mas todo número elevado a zero é 1. Não dá. O 1, 3 elevado a 1 é 3, também não dá. Né? Então, vocês estão vendo que não é possível transformá-la em zero. Não é isso? Mas, agora, esta aqui, ó, é possível. Vamos pensar aí. 3 elevado a x menos 1. Vocês viram no meu programa que eu tenho 3 elevado a x, é uma função que passa no y1,
Porque todo número elevado a zero é 1. Ela não encosta no eixo x, né? Que eu vi lá, vocês viram através do zoom. Mas, se eu pego essa função e desloco ela uma unidade para baixo, ela vai encostar no eixo x? Sim, porque vai acontecer isso aqui, ó. 3 elevado a x menos 1 igual a 0. 3 elevado a x é igual a 1. 1, todo número elevado a 0 é 1. Então, o x é 0. Então, eu consigo achar o par ordenado 0 e 1. 0 e 1? Sim. Opa. 0 e 0. Desculpa. Porque o x é 0 e o y é 0. Então, aconteceu isso aqui, olha. A minha função 3 elevado a x, por exemplo, era essa aqui. Ó. A minha função 3 elevado a x menos 1 é uma unidade abaixo. 1 menos 1, ela vai encostar lá no zero. Tá vendo? Deslocamento de apenas uma unidade abaixo. Porque eu peguei menos 1. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem mais dúvida aqui. Tá, Vaguinho. São 8h23, temos aí alguns minutinhos. O que eu posso fazer com isso tudo que você falou? O que eu vou fazer com isso tudo que você falou? Resolver exercício. Como? Agora, pessoal, isso que eu falei foi teoria. Eu expliquei a teoria. Não vai dar tempo de falar de função logarítmica ainda. Também não vão correr com o negócio também não. Nem assim também não. Tem bastante tempo. O cronograma tá beleza, tá dando para caminhar bem. Vamos correr não. Isso que eu falei foi função exponencial. É a ideia que você precisa ter para conseguir resolver uma função exponencial. Porém, essa ideia é teoria. Tem uma colega nossa que falou aqui no grupo: ô Vaguinho, na teoria tudo é lindo. Sim, na teoria tudo é lindo, tudo é fácil. Né? Entender isso eu acho que foi que a explicação deu para vocês acompanharem, ficou claro porque eu mostrei no programinha visual lá, vocês conseguiram ver as deformações, né? Deslocamento para cima e para baixo. Fácil, teoria é fácil. O problema até agora, é por isso que eu digo, gente, a gente aprende matemática resolvendo exercício. É colocando em prática aquilo, a teoria que a gente viu, né? Por isso que eu gosto sempre de resolver exercício com vocês. Para que eu mostre vocês as dicas, para que eu passe para vocês o que resolver, como resolver, o porquê da teoria estar entrando nesse resultado. Né? Então é sempre importante focar nos exercícios. E eu peço que vocês façam isso também, sempre quando der. Tá? Não fica só com teoria não, porque senão complica. Deixa eu ver aqui. Olha para você ver esse exercício 1 da lista. Eu vou resolver ele de duas formas para vocês. Vocês vão ver a diferença. Vamos lá. O exercício 1 da lista é o seguinte. Primeiro momento que você pega esse exercício, se você não lê direito, você vai começar só assim, ó. O elemento químico califórnio CF elevado a 251, já para de ler aí, né? Porque vai achar, não, esse exercício é difícil. É aí que está o problema do Enem. É aí que está o problema do Enem. Você pegar uma questão dessa visualmente difícil, visualmente complicada, se você pula ela de cara, sem ao menos ler a questão, você vai estar caindo num buraco. Porque essa questão é extremamente fácil. Ela é extremamente fácil através de raciocínio e um pouquinho mais complicada se você for fazer uma resolução formal. Tá? Eu vou fazer a primeira formal. O que seria a resolução formal? O elemento químico califórnio CF251 emite partículas alfa transformando-se no elemento cúrio CM247. Essa desintegração obedece à função exponencial. Isso aqui é um alfa, tá? Eu não consigo fazer alfa direito sem parecer 2? Beleza. Lembra que eu mostrei para vocês a função exponencial lá no programa? Você viu que tinha lá no programa 3 vezes meio elevado a t?
Comparem, pessoal, é a mesma coisa. Só que aqui está numa escrita que parece complicada, mas não é. Olha, você tem aqui o N0, que seria o 3, e você tem esse número aqui, ó, esse E elevado a menos alfa aí, que seria esse cara aqui, ó. Você poderia pensar que fosse aquele cara ali, ó. É a mesma coisa, porém ela está formal, ela está muito formal para o contexto do problema, entende? Então às vezes parece difícil, mas vocês vão ver que não é difícil, né? O exercício vai explicar o que significa cada caso, mas a dica que eu dou para vocês, exercício sempre de função exponencial, de meia-vida, de crescimento populacional, sempre vai ser desse formato aqui, tá? Onde vai ter um número multiplicando a potência. Esse número sempre vai ser a população inicial, tá? Sempre vai ser aquele início, porque o T é zero. Pensa que eu estou criando bactérias, eu estou fazendo uma cultura de bactérias. O T é zero. Se o T for zero, esse número aqui vai ser 1. 1 vezes o N, o zero vai ser o N0. Né? Então é a população inicial daquele momento. Então sempre vai ser inicial aqui. Seguinte, o exercício vai explicar isso, mas tem exercício que não explica. N0 é a quantidade de partículas no instante inicial, ou seja, T0, e alfa é uma constante, chamada constante de desintegração. Ô Baguinho, eu preciso saber essa constante de desintegração? Não. Você não precisa saber essa constante, não. Essa constante aí, cada elemento químico vai ter uma constante. A gente não tem que saber nada disso. Né? A gente tem que saber que aquele alfa vai ser uma constante, é um número particular daquele elemento químico. Né? Sabendo que em 898 anos, a concentração do elemento foi reduzida à metade. Ou seja, é a meia-vida desse elemento. A cada 898, a concentração desse elemento vai se reduzir à metade. Então, se hoje ele começou com 100%, amanhã não, daqui a 898 anos, ele vai ter 50%. Quando se passar o mais 898, ele vai ter a metade do que tinha. Olha a função exponencial decrescente. 100 dividido por 2, 50 dividido por 2, 25 dividido por 2. Olha o decrescimento acontecendo aí, que é exatamente a teoria que eu falei para vocês. Então vocês estão vendo que eu estou aplicando a teoria numa resolução de exercício. E quem é esperto aí já matou a resposta do exercício, só pelo que eu falei aqui. Dividiu por 2, dividiu por 2. Mas como eu estou fazendo uma resolução formal, nós vamos esquecer isso aí agora. Depois a gente faz rapidinho. Pessoal, são 8h30, mas vocês esperam pelo menos resolver isso aqui, né? Se alguém tiver compromisso aí, pode sair. Eu estou gravando a aula e depois assiste. Mas quem quiser ficar aí, a gente continua aqui rapidamente. Certo. Então eu sei que no T0, o N, que é o número final de elementos, da concentração do elemento, é igual ao inicial. Porque começou ali, eu tenho o N0 da substância. Quando o tempo pula para 898, esse N, que vai ser o número final lá daqui a 898 anos, vai ser a metade do que eu tinha. Mas se eu tinha N0, a metade agora eu tenho N0 sobre 2. O que o exercício quer? Em quanto tempo, olha, o esqueminha fica bem fácil de entender. Em quanto tempo essa quantidade de elementos vai ser 25%? O que é 25%, pessoal? 25% é eu pegar o que eu tinha lá no início da minha experiência, que é no tempo zero, e dividir por 4. Porque o 25% cabe 4 vezes dentro do 100. 25, 25, 25, 25, 100%. Né? Então, é um quarto, tá vendo? Uma parte de 4. Então, na verdade, eu estou pegando o N0 e dividido por 4. Esse é o esquema. Tá. Outra dica, nunca faça regrinha de 3 na função exponencial. Se você vier com a ideia de regrinha de 3 ali, você vai errar. Porque função exponencial é uma curva, não é uma reta. A regrinha de 3 vale para a reta. Tá? Então, função exponencial, esquece a regrinha de 3. Beleza? Seguindo. Opa, não mexi aqui. Agora eu vou trabalhar formalmente. Beleza. Eu sei que quando o tempo é coisa, eu vou substituir as informações dadas.
essa informação aqui. Olha que interessante. A concentração final tem que ser a metade do início. Então, a metade do início é N0 dividido por 2. A concentração inicial é a concentração inicial. Esse E elevado a menos alfa, o alfa é uma constante. Em que tempo que aquele N, olha, em quanto tempo que esse N virou a metade? Em 898 anos. Ó, posso cancelar N0 com N0, o que sobrou? Meio é igual a E elevado a menos alfa vezes 898. Ou seja, menos 898 alfa. Beleza? Tá, vamos deixar isso aqui, porque eu não sei mais o que fazer com isso aqui. Eu quero ver o que vai acontecer na outra informação. Eu quero saber o tempo que aquela concentração inicial seja 25%, ou seja, a quarta parte. Olha o que eu vou ter. A concentração inicial era N0, a quarta parte dividido por 4, vezes o E elevado a menos alfa, vezes... Opa, agora o tempo eu não sei, então eu vou ter que deixar T. Posso cancelar isso com esse. Aí eu vou ter 1/4, que é igual a E elevado a menos alfa vezes T. Certo? Só que pensa comigo, eu tenho essas duas informações trabalhadas aí. Olha para vocês verem como que visualmente isso complicou, né? Mas quem tem um pouquinho já de prática em potenciação consegue enxergar que E elevado a menos alfa, esse cara aqui, ó, lembra da multiplicação que eu joguei lá no meu resuminho, no primeiro resumo, as propriedades? Quando eu multiplico o expoente, eu tenho a potência de potência. Eu posso escrever esse cara como E elevado a alfa elevado a menos 898, que é igual a meio. Certo? Olha aqui agora, eu posso escrever E elevado a alfa elevado a t, potência de potência, porque estava multiplicando, é igual a 1/4. Só que 1/4 eu posso pensar que é meio ao quadrado. Tá vendo? Eu peguei, substituí, escrevi a propriedade aqui, ó, multiplicação potência de potência, multiplicação potência de potência. Agora, olha aqui comigo, pessoal. O E elevado a alfa está elevado a menos 898. Beleza? E esse E elevado a alfa está elevado a t. Se eu conseguisse descobrir alguma coisa desse E elevado a alfa aqui, ó, poderia substituir aqui. Mas fica fácil se eu pensar o seguinte. E elevado a alfa é igual a mesma coisa que meio elevado a menos 1 sobre 898. Por quê? Eu joguei ele aqui, ó. Eu tirei esse elemento daqui, que é 800, menos 898, e joguei para lá como menos 1 sobre 898. Porque o que eu fiz? Nada mais que multipliquei por 1,898. Então eu multiplico lá também por 1 sobre 898. É positivo aqui. Né? Porque vai ficar menos 1. Então eu vou multiplicar aqui por menos 1, vai ficar 1. E aqui vai ficar negativo. Olha lá. Quando você multiplica esses dois números aqui, ó, você cancela, cancela, menos com menos dá mais, ficou aquilo ali. Então, no lugar de alfa, eu posso colocar meio elevado a esse cara aqui. Substitui aqui embaixo, então, ó. Vai ficar meio elevado a menos 1 sobre 898 elevado a t. Menos t sobre 898, que é igual a meio elevado a 2. Eu escrevi uma equação exponencial com a mesma base. O que eu posso fazer? Cancelar. É uma balança, é uma equação, base com base. Se são iguais, você elimina a base. Olha o que sobrou. Aqui é menos 2. Aqui é menos t. Porque aqui é menos alfa, aqui é menos t. Então vai ficar aqui menos com menos, mais. Então eu vou ter o seguinte. T
sobre 898 é igual a 2, né? Porque se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então eu vou multiplicar cruzado 1796 anos. Beleza? Chegamos que o tempo que aquela concentração inicial vai ser 25% é 1796 anos. Ou seja, entre 1500 e 2000 anos. Agora, isso que eu fiz foi a resolução formal. Foi uma resolução mais matemática, usando função exponencial. Viu? Seria uma questão difícil para o aluno que costuma, às vezes, decorar as coisas. Esquece que que a matemática ela é regida através de raciocínio. Né? Isso aqui, a resolução formal, ela é complicada. Sim, eu não falo que ela é fácil entender isso aqui, não. Essa aqui não é qualquer um aluno que entende isso aqui de primeira, não. Eu tenho certeza que o aluno que eu dei aula aí, quando a gente estudou, foi pegar isso depois de 2 anos resolvendo esse tipo de exercício. Né? Mas agora, vocês não podem esquecer, pessoal, que a matemática é regida por raciocínio. Olha como que ficaria a resolução se você tivesse pulado essa questão do Enem de imediato. Hoje, eu tenho 100% de substância. Se passar 898 anos, eu vou ter 50% da substância. Já que o exercício me deu essa informação que em 898 anos a concentração é reduzida à metade. O que é metade de 100%? 50%. Mas eu quero que essa concentração seja de 25%. A meia-vida de uma substância não muda. A cada 898 anos daquela substância, ela vai reduzir a metade do anterior. Ou seja, se hoje ela tem 100%, daqui 898 ela vai ter 50%. Mas eu quero que fique esse 25%. Se eu quero que fique 25% e essa substância em particular tem a meia-vida de 898, aqui foi dividido pela metade, olha. Aqui foi dividido por 2. Né? Dividido por metade foi meio. Aqui também foi meio. Ué, mas essa substância particular, para ela reduzir a metade do que tinha anteriormente, ela precisa de 898 anos. Uai, para sair do 100% e chegar nos 25%, olha quantos anos que passaram. 898 vezes 2 foi o que eu fiz lá no finalzinho da resolução formal. Olha aqui. 898 vezes 2. Que dá 1796 anos. É a mesma coisa. Agora, comparem as duas resoluções. A formal, usando propriedade de potenciação, usando as funções dadas, e análise do raciocínio. Então eu falo o seguinte: pode pular? Pode. Mas cuidado, leia a questão antes de pular. Confirme se realmente essa questão vai ser difícil de ser resolvida. Porque, olha a resolução dela, pessoal. Olha a resolução intuitiva da questão. Extremamente fácil de entender. Essa questão aqui, difícil de entender. Mas, para o Enem, o aluno que lê essa questão, aquele aluno que lê essa questão, ele vai fazer isso aqui na mesma hora. Ou seja, muitos alunos vão acertar essa questão. Essa questão o TRI vai falar que essa questão é fácil. E você, só porque você bateu o olho e viu que é função exponencial, você saiu correndo. Ou seja, você se saiu, foi prejudicado, né? Você foi prejudicado aí exatamente pelo fato de vou pular. Não façam isso. A dica que eu estou dando para vocês: podem pular? Claro, pode pular. Mas leiam a questão antes de pular. Confirmem se realmente a questão é difícil. Beleza? Algum comentário, alguma dúvida, pessoal? Tem, marido, tem questão mais fácil. Mas eu coloquei essas questões e faço de propósito, para mostrar para vocês exatamente isso que eu acabei de falar. Né? Às vezes a questão parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. A gente consegue facilitar ela através de um raciocínio dedutivo aí. Tá? Mas a lista vai ter questões mais fáceis. Como eu disse, essa lista é uma lista de exemplos que eu quero resolver para vocês, para ir passando a dicas para vocês das questões, das teorias, dos resumos que eu fiz. Tá?
Então é isso aí, pessoal. Para a aula de hoje, acabou que nós passamos 10 minutinhos aí, mas eu acho que valeu a pena ter esperado aí, beleza? Se alguém tiver dúvida alguma coisa, pode me mandar mensagem. Quinta-feira a gente continua falando de exponencial aí e tentamos chegar no logaritmo. Tranquilo? Boa noite a todos aí e até quinta-feira, se Deus quiser.